Questão 122, temos assim: a imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para tratamento do esgoto residencial. Então, nós temos aqui, etapa 1, caixa de gordura. Retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura. Etapa 2, caixa de passagem. Recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial. A etapa 3, tanque séptico. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior do que nas outras etapas. Quarta etapa, caixa de expensão. Facilita a distribuição dos efluentes. 5, filtro biológico. Aqui, colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. E 6, cisterna. Aqui, como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? Bom, processo de decantação é um processo em que nós utilizamos para separar os componentes de uma mistura, né? O tema dessa questão é análise imediata, a gente fala sobre separação de misturas e, no caso, a gente está falando de um processo de separação de misturas heterogêneas, que são várias, né? Filtração, dissolução fracionada, separação magnética. Inclusive, nós temos aulas aqui falando sobre esses processos. E a decantação é um processo que nós utilizamos para separar misturas heterogêneas, envolvendo uma fase sólida e uma fase líquida. E ela consiste em você deixar a mistura em repouso para que, devido à ação da gravidade, as partículas sólidas possam ir para o fundo, né, e se acumular no fundo. O nome desse processo é chamado de decantação, também pode ser chamado de sedimentação. E vale lembrar que a decantação não serve só para separar misturas heterogêneas entre sólido e líquido, mas também serve para separar misturas entre líquidos que são immiscíveis entre si, como água e óleo, por exemplo. Mas, para isso, nós precisamos utilizar uma vidraria específica no laboratório chamada de funil de decantação ou funil de Brom. Tem até ele formato de um peão, né? Acho que você deve lembrar bem. Ele tem até uma torneirinha, onde nós colocamos a mistura aqui por cima, né? Deixamos a mistura em repouso para separar devido à ação da gravidade e também por causa da densidade, né? Você vai ter a separação das fases. Se for água e óleo, né? Se for água e óleo, aqui em cima fica o óleo, embaixo fica a água. E depois que as fases estão devidamente separadas, eu abro a torneira e espero elas separarem, né? Aqui controlando a vazão usando a torneirinha, beleza? Então, a questão quer saber onde é que vai acontecer a decantação do lodo. Aonde a etapa indica que vai haver um período de repouso para que essa partícula sólida possa decantar. E é a etapa 3, né? Quando ele fala que aqui o esgoto deve ficar em repouso por um tempo, né, por um período relativamente maior do que nas outras etapas. Então, charada, matamos a charada aqui, o item correto para essa questão.